Consecutivas sessões de baixas para o dólar frente ao real continuam se apresentando. Nessa sexta-feira, mais uma delas é registrada. Nesse momento, nós temos 0,3% de queda na moeda americana, que vale agora R$ 5,75. O que isso quer dizer? Isso tem reflexo só de fatores internos, só de fatores externos, uma combinação das duas coisas. Por isso que nós vamos direto a StoneX para conversar com o Leonel Matos, ele que vou até buscar aqui o cargo direitinho do Leonel, analista sênior de inteligência de mercado da StoneX, mais uma vez conosco. Leonel, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente, em especial quando eu sei que as suas análises vão clarear muito a nossa audiência sobre essa movimentação do câmbio, que de um lado preocupa e de outro lado alivia. Seja bem-vindo. Carla, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, para nós é um privilégio ter você com a gente. Leonel, eu quero entender de ti, essa movimentação do dólar, perdemos os 5,90, os 5,80, estamos trabalhando nessa casa, abaixo de R$ 5,80. É um reflexo do que está acontecendo lá fora, do Donald Trump se movimentando, ou tem um composto vindo também de fatores internos para ajudar a somar nesse cenário externo? Uma excelente pergunta. Então, eu acho que tem um pouco dos dois, mas eu acho que o mais importante nesse momento está sendo o cenário externo. Só para resgatar, todo mundo deve lembrar, o final do ano foi muito ruim para a taxa de câmbio do real, né? A gente subiu 40 centavos em 2 meses, foi uma desvalorização muito intensa. E quando começou janeiro, a gente tinha uma perspectiva, digamos, desfavorável para a taxa de câmbio, uma perspectiva mais altista, tanto porque o que tinha levado à piora no final do ano passado eram fatores domésticos relacionados à incerteza e insegurança da estabilidade da dívida pública, e isso não tinha mudado muito para janeiro, como havia uma expectativa muito grande sobre o que seria o novo governo de Donald Trump. Trump, ao longo da campanha para a eleição à presidência, tinha falado várias vezes do desejo dele de aplicar tarifas de importação, né, sobre taxas, aumentar os impostos das importações de produtos de outras economias para proteger e estimular a atividade econômica dentro dos Estados Unidos. Então, imaginava-se que ele chegaria no primeiro dia de governo, que foi 20 de janeiro, já colocando tarifas sobre um monte de gente. E, na verdade, essa expectativa acabou se frustrando. Antes da posse do Donald Trump, a gente viu uma força muito forte do dólar globalmente, ele ganhando força em relação às outras moedas, porque, em partes, se antecipava o efeito do que essas tarifas representariam para os Estados Unidos. A possibilidade de aumentar um pouco a inflação, que talvez os juros do Fed ia ficar mais alto do que se imaginava antes, então o dólar subiu muito. O que Trump fez na prática, ele por enquanto tem usado as tarifas de importação mais como um instrumento de negociação. Ele tem ameaçado constantemente o uso e a aplicação dessas barreiras. Não podemos descartar a possibilidade de que os Estados Unidos vá colocar tarifas de importação sobre outras economias ao longo das próximas semanas, próximos meses, mas o fato de que ele não impôs no primeiro dia e os 4 casos que ele impôs, né, que foi Colômbia, México, Canadá e China, ele tirou 3 depois que eles se acertaram em outras áreas, principalmente questão de imigração, acalmou um pouco os mercados. É verdade que a China agora está com essa sobretaxa de importação e que ela prometeu retaliar a partir aí da próxima segunda-feira, mas é bem menos do que se imaginava, né? Uma postura muito mais branda, muito mais maleável, negociável, e com isso a gente viu um enfraquecimento global do dólar. E esse enfraquecimento global do dólar se deu particularmente contra aquelas moedas que mais tinham perdido, porque se imaginava que seriam muito prejudicadas com essas, digamos, as dificuldades maiores para exportar para os Estados Unidos, como o México, o Brasil, a Colômbia, o Chile. Então a gente viu esse movimento de recuperação dessas moedas. Mas o Brasil está melhor que todo mundo. Se você olha, né, uma cesta de 30, 35 moedas das mais negociadas no mercado financeiro, só o rublo russo está melhor que o real hoje nos ganhos de 2025. E Certo. aí tem um pequeno fator doméstico, que é o fato de que piorou muito a taxa de câmbio no final do ano passado, abriu um espaço para que os investidores realizassem lucros. Então, eles aproveitaram essas taxas mais elevadas, né, e aproveitaram aquele momento para vender dólares, comprar reais e realizar os ganhos acumulados desse período. Então, a gente teve esses 2 fatores ajudando a diminuir a nossa taxa de câmbio até o momento.
Leonel, como é que a gente tem que entender essa condução das tarifas? E eu acho a sua análise muito pertinente para esse momento de quatro países tarifados, três tiveram as tarifas suspensas. Isso certamente atraiu muita atenção dos investidores, enfim, do mercado. Mas como é que essas tarifas elas podem, caso elas voltem a acontecer, ou até mesmo essas tarifas impostas sobre a China, podem impactar na inflação norte-americana e o quanto disso pode trazer um impacto também para o caminhar do dólar. É um ponto de atenção que também tem que continuar no radar? Ah, com certeza. Então, dividindo em duas partes. A primeira questão do impacto inflacionário, né? Dado que essas tarifas, a proposta, pelo menos, e no caso do chinês, né, é aplicar uma sobretaxa de imediato sobre todos os produtos daquele país, ela encarece os custos importados dentro dos Estados Unidos. Então, as empresas que precisam comprar insumos, materiais, mercadorias fora do país, no caso hoje da China, essa mercadoria chega mais cara para o americano e as empresas, de alguma forma, vão tentar repassar esse custo para o preço final. Então, não é um impacto imediato, mas é um impacto no curto prazo, em que os custos das importações maiores levam a preços maiores e você tem essa pequena pressão inflacionária, digamos, momentânea, temporária, refletindo aquela mudança das tarifas. E se o Trump colocar, inclusive essa era uma das grandes preocupações, né, se colocar tarifas sobre seus principais parceiros comerciais, a China, o Canadá, o México, a União Europeia, isso vai ter um efeito negativo dentro do país, que vai ser essa pressão inflacionária. Por outro lado, né, o que pode ser feito caso ele anuncie no Brasil, nas outras economias? Essa resposta é difícil de dizer com certeza, mas o que a gente observou no caso da Colômbia, Canadá e México, que ele chegou a anunciar a aplicação de tarifas de lá na época da campanha presidencial, todo mundo imaginava que a questão das tarifas para o Trump, né, os impostos da importação, era sobre recuperar a atividade industrial dentro dos Estados Unidos. Ele queria que as empresas viessem para dentro dos Estados Unidos e aumentassem a produção, que ainda pode acontecer. Mas a gente observou que o Trump está disposto a negociar outros pontos, né, obter outras concessões em troca de não fazer as tarifas. Então, por exemplo, nesses três casos, as concessões quase todas envolveram, né, dificultar a imigração ilegal para os Estados Unidos, combater mais o tráfico de entorpecentes, drogas e matérias-primas para os Estados Unidos. Então, o Trump está aceitando não ter esse benefício econômico que ele queria, né, não colocar essa tarifa para proteger a indústria americana, desde que ganhe uma outra coisa uma outra área que seja estratégica para o governo americano. Então, talvez esse vai ser um caminho, né, digamos, para o Brasil, para uma outra economia que veja sobre a ameaça de sanções e tarifas nos Estados Unidos, perdão, negociar a possibilidade de, olha, talvez eu não consiga ajudar na questão da tarifa, mas e se eu ajudar nessa outra questão, Trump se mostrou disposto a negociar e isso ajudou a diminuir os receios dos investidores dos impactos globais que teriam essas tarifas. Leonel, ao mesmo tempo, hoje eu vi uma análise também ali da agência Reuters, da Reuters Internacional, apontando Uhum. que os especialistas ali, os economistas, os analistas, temendo uma dificuldade na recuperação da economia chinesa em função da imposição dessas tarifas. Isso realmente pode acontecer? A China vem ali, né, um pouquinho estrangulada na sua recuperação econômica, com Pequim anunciando medidas importantes para tentar reativar esse crescimento, mas esse crescimento pode realmente ficar um pouco mais claudicante e trazer um impacto ali também para o mercado cambial de uma forma geral? Ou esse assunto está meio que quase que absorvido e precificado pelo mercado? Não, eu diria que não. É um ponto excelente que você fez. De fato, os riscos para desaceleração econômica chinesa ficam maiores nesse contexto hoje dos impostos de importação, porque o que a gente observou aí nos últimos 2, 3 anos, né, da saída da pandemia para o retorno à normalização, é que a demanda interna na China perdeu muita força, né? Então, o consumo, o investimento dentro da China estava apresentando taxas de crescimento muito mais baixas. Você olhar, por exemplo, as vendas do varejo chinês em 2024, eu não vou lembrar de cabeça, mas cresceu 3,2, 3,3% no ano. E o que estava compensando isso? Estava compensando que a China estava fazendo um esforço de exportação muito maior. As exportações cresceram 7, 8% no ano, muito alicerçada, né, muito
fundamentada na parte industrial chinesa. E é lógico, por mais que a China exporte para praticamente todas as economias do mundo, os Estados Unidos é a maior economia, os maiores consumidores e um dos principais parceiros comerciais chineses. Então, o fato de que hoje a China possa ter dificuldade para vender dentro dos Estados Unidos e os outros países possam, com uma concorrência mais vantajosa, tentar substituir o produto chinês, dificulta o crescimento econômico lá. E o que isso importa para a gente? De duas formas. A primeira é, se a China está exportando menos para os Estados Unidos, ela vai querer exportar mais para os outros países, tá? Para tentar compensar e manter o seu ritmo de crescimento, mas talvez não consiga e o crescimento econômico chinês possa cair. O crescimento chinês menor significa que eles também vão comprar menos produtos da gente, porque a maior parte dos produtos que a gente exporta para a China são utilizados na atividade produtiva lá, né? Então, com a China crescendo menos, a perspectiva de crescimento da demanda de produtos brasileiros diminui, né? Produtos como minério de ferro, petróleo, grão, soja e assim por diante. Por outro lado, o fato de que a China vai ter dificuldade para exportar para os Estados Unidos, por exemplo, ou está se estranhando com os Estados Unidos, pode abrir mais mercados para o Brasil, tá? Então, por exemplo, a China vai querer parar de importar dos Estados Unidos ou dificultar as importações dos Estados Unidos e tentar diversificar. Isso pode significar mais oportunidades comerciais para o Brasil. Então, se de um lado o crescimento chinês menor significa menos exportações para o Brasil e é uma pressão altista para a taxa de câmbio, né? 5,60 para 5,70, para 5,80, assim por diante. O fato de que o Brasil possa talvez compensar isso, substituindo produtos americanos nas suas exportações para a China, exerce uma pressão baixista. Nesse momento, não dá para dizer qual é o efeito líquido, né? Não dá para saber para qual lado vai. Mas a gente sabe que é uma situação mais difícil e que a China tende a sair perdendo nessa história. Leonel, está bastante claro que nesse momento, se nós jornalistas estamos, eu imagino vocês economistas que estejam trabalhando com o imponderável. Fica ainda mais difícil de fazer análise de algo que já é tão difícil como a questão do dólar, né? Deixa eu até aproveitar e lembrar a quem nos assiste a questão de que se para especialista já é difícil, não, ninguém tem como adivinhar uma bola de cristal qual vai ser o valor do câmbio. O câmbio oscila muito, é muito volátil, difícil prever o que vai acontecer e a importância de procurar instrumentos de proteção financeira, né, o hedge, que tentem amenizar essas volatilidades para os produtores. Bom, vamos acompanhar. Leonel, do mesmo modo, como é que a gente olha para o Brasil nesse momento? Tá todo o governo falando de inflação, do preço dos alimentos, como é que vai baixar? E nisso o dólar está caindo. Agora, tem impacto, primeiro, as duas situações, elas se cruzam em algum momento, e mais do que isso, como é que o nosso cenário interno está influenciando o andamento da moeda americana frente à brasileira e vice-versa? Perfeito. Sim, tem influência, com certeza. O janeiro, né, o mês de janeiro acabou sendo um mês de poucas notícias, poucas novidades em relação ao Brasil. Isso até ajudou a acalmar um pouco a ansiedade dos investidores, porque o Congresso estava de férias, né, o setor público acaba não avançando tanto, então não teve tantas novidades. Há uma preocupação, sim, hoje com a dinâmica inflacionária no Brasil, tanto porque a gente tem visto alguns preços subirem muito mais do que se esperava, como os alimentos, como por um medo, um receio do que essa taxa de câmbio mais alta pode significar para a nossa inflação, porque é a mesma dinâmica lá dos Estados Unidos. O produto importado vem mais caro e vai pressionar a inflação aqui em algum momento. E o Banco Central está muito alerta a essa dinâmica que está ruim nesse momento, e é um dos principais motivos para ele prever um ciclo de altas muito firmes, muito rápidas para a taxa básica de juros Selic, né? Então, essa sequência de altas para a Selic pode ajudar a controlar a inflação, mas, por outro lado, desacelera a economia. Os juros mais altos também, eles tornam os nossos títulos brasileiros mais atraentes para o governo estrangeiro, né? Para o governo não, me desculpa, para os agentes estrangeiros. Então, o investidor estrangeiro pode querer vir comprar aqui porque a gente está pagando juros muito bom. Isso é um fator baixista porque entra moeda na nossa economia. Mas, digamos, o principal problema, a principal preocupação que levou à desvalorização forte do real no final de 2024 ainda não foi plenamente endereçada pelo governo. O governo tem feito afirmações e promessas de que ele vai tentar não, que ele vai controlar o orçamento público e tentar estabilizar a trajetória da dívida,
mas os investidores estão muito céticos em relação a essas promessas, em partes porque surgem aqui e ali discussões sobre medidas que vão contrários a esse objetivo, como a ideia de alguma forma tentar amenizar o impacto do aumento dos alimentos, isso implica na perda de receita ou algum gasto do governo, e também a ideia lá da isenção do imposto de renda, que existe uma preocupação de que no tramitar no Congresso acabe tendo um impacto fiscal negativo, né? Então, ainda existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Se a gente vê novas medidas concretas sendo tomadas para assegurar os investidores de que não vamos ter essa dívida pública numa trajetória descontrolada, eu vejo bom espaço para o real continuar caindo esse ano. Mas é um tema que é um pouco difícil de prever como é que vai ser a evolução do ano e é um dos principais fatores de risco altista. Se a gente vê novidades que não estavam sendo previstas, que possam prejudicar o orçamento público, a gente pode ver um retorno do real para patamares mais altos. E você imagina que a discussão no Congresso Nacional possa ser diferente nesses próximos meses com a troca de comando, tanto na presidência da Câmara quanto no Senado? Me parece que, principalmente na Câmara, Leonel, essa questão do orçamento, inclusive a Comissão de Monitoramento Financeiro da Câmara já trouxe um estudo mostrando um aumento dos gastos do governo, né, para esse ano de 2025. Previstos, mas o presidente Hugo Mota já deixou bastante evidente que essa questão do orçamento é uma das suas prioridades, né? Perfeito. Eu não sou um especialista na área política. O que eu tenho observado é que justamente o governo atual, o governo Lula, ele tem uma dificuldade de articulação no Congresso como um todo, tanto Senado quanto Câmara. E, às vezes, algumas coisas que são importantes ou prioritárias para o governo têm muita dificuldade de avançar ou avançam muito modificadas em relação à proposta original. Então, por mais que o legislativo ele seja sensível a esses problemas do orçamento público e entenda a sua parte nessa definição do orçamento, a gente não tem certeza, não tem uma garantia de que o governo vai conseguir avançar o orçamento da maneira como ele desejava. Então, existe sim um risco, existem mais de um risco, né? Mas existem riscos de o gasto público ser maior do que estamos prevendo, da economia crescer menos e ter menos receita pública. Então, existem vários riscos que tornam o orçamento desse ano um tema desafiador. A gente vai acompanhar. Leonel, eu quero muito lhe agradecer pela companhia, vamos entender. Agora eu vou te fazer uma última pergunta para a gente finalizar. A gente tem uma tendência, Ah, uma tendência estabelecida para o dólar frente ao real ou não? É realmente um momento de definição ou não? A gente vai ver o mercado ainda nessa trajetória de baixa. É bem difícil responder essa pergunta, porque um mês atrás, quando eu vim conversar, eu falei, olha, os fatores altistas estão muito maiores que os baixistas, e o dólar caiu um monte. Então, eu diria assim que existem riscos para as duas coisas, da moeda continuar caindo, a moeda continuar subindo. No momento, principalmente por conta do cenário externo, dessa incerteza do que vai ser o governo Trump, como é que vai ser os juros americanos, eu ainda acho que existe uma tendência altista, né, se a gente pegar em um prazo mais longo, ou seja, ficar aí nessa casa dos 5,80, 5,90, mas é preciso saber que o cenário não está muito claro como que vai ser esse movimento. É um cenário que promete bastante volatilidade. Vamos acompanhar. Leonel, obrigada mais uma vez. É sempre para nós uma honra ter você aqui com a gente, para a gente trazer essas análises e sempre de forma muito didática e simplificada para a nossa audiência. Obrigada, meu amigo. Eu te espero para novas conversas. Muito obrigado pelo convite. Eu vou aguardar o convite para a próxima. Pode deixar. Bom final de semana para você. Obrigada e até mais. Para você também. Tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, é aquilo. R$ 5,74, enquanto eu e o Leonel tratávamos aqui desse assunto para que você esteja bem informado. É importante ponderar. Primeiro que a volatilidade vai continuar. Então, para fazer contas, não tem hora e nem dia. O mercado vai trabalhando, você vai refinando as suas estratégias. Seja para comercializar a sua produção, seja para pensar nos seus custos de produção que precisam ser construídos. Se você conseguiu travar parte das suas vendas num dólar que estava ali na casa dos R$ 6,00, 6,10, de repente é jogo dar uma olhadinha nesses R$ 5,74 para fazer os custos da sua safra 2025-26. Te deu margem, você vai colocar dinheiro no bolso, é isso que você tem que fazer, é nessa conta que você tem que se espelhar. Entender mais a sua margem do que o preço vigente naquele momento. Isso é
forma de fazer uma comercialização consciente, uma gestão consciente, né? Então, entender que momento é esse de baixa para o dólar, que, claro, vai tirar um pouco da formação de preço de soja, de milho, de café. O café até está conseguindo compensar tudo nas bolsas internacionais, mas olhando para outros mercados que precisam do dólar para formar preços melhores aqui no Brasil, mas veja como isso vai impactar, talvez de forma positiva, nos seus custos também. Então, R$ 5,74, 0,4% de baixa nesse momento. A gente conclui por aqui essas informações, esse boletim do mercado cambial, mas na sequência tem o Tempo e Dinheiro e você continua sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. A gente volta já já com a nossa programação.